Sejam bem-vindos a mais um episódio do Érica Rosa Podcast. Aqui nós falamos de empreendedorismo, de marketing, de negócios e de histórias que conectam e inspiram. Hoje temos uma convidada muito especial aqui. Ela é responsável por profissionalizar e colocar no mercado, inserir no mercado vários jovens, vários adolescentes no mercado de trabalho. Ela é coordenadora do Instituto Martech. Estamos hoje com a Ana Cláudia Margato. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Érica. É um prazer muito grande falar da minha realização profissional. É muito bom, pois trabalho com adolescentes há 30 anos. Não posso falar a minha idade. Não, Há 30 a gente anos. conta sem querer, não tem jeito. Eu ia fazer uma breve explicação, apresentação aqui da Ana, mas assim ela já está fazendo, assim ela já conecta, todos que estão ouvindo, todos que estão nos assistindo, vai conhecer a linda trajetória e jornada da Ana. Sim, eu trabalho com adolescentes há 30 anos. Iniciei a minha vocação e nunca mais saí. Então, eu comecei numa instituição também, com 20 anos. Comecei como estagiária e nunca mais saí do terceiro setor. Mas sua formação Eu sou na formada área? em Ciências Econômicas. Ciências Econômicas. E aí mudou total? A primeira formação foi magistério. Ah, Fiz magistério, depois fui para Ciências Econômicas. E aí é onde eu me realizei profissionalmente. Tentei sair do terceiro setor, mas não consegui. Não consegui. Mano, sempre foi um propósito, sempre foi aí empreender para transformar vidas, transformar a vida desses jovens, Sim. desses adolescentes de 14 a 24 anos, seria isso? Isso. A gente não consegue colocar no mercado a partir de 20 anos, porque a aprendizagem, nós acreditamos que é até 18, 19, 20 no máximo. Depois eles conseguem seguir a carreira. Então, a nossa formação é de 14 até 21, no máximo 22. Não temos ninguém de 22 certo. Hoje na instituição. Então, nossa formação, a gente quer mesmo aquele de 14, 15, 16, 17, que quer ingressar no mercado, quer uma formação, quer se especializar, quer ser melhor no mercado de trabalho. Mas você iniciou a sua trajetória profissional já no terceiro setor? Já no terceiro setor. Foi desde sempre? Com a colocação de estudantes no mercado de trabalho. Região de Ribeirão Preto? Sim, atendíamos toda a região com a formação de estágio. E depois, com a lei que veio, né, da formação, da aprendizagem, que aí começaram a regulamentar realmente. Porque antigamente existia a polícia mirim e não era regulamentado. Então, aí veio a lei da aprendizagem. Então, agora é o jovem aprendiz. Vocês profissionalizam tanto para jovem aprendiz como estágio também? Sim. Nós temos estágio, nós temos a aprendizagem, nós temos a pré-aprendizagem, que é o projeto que a gente tem dos jovens talentos. Então, são adolescentes. A aprendizagem é a partir dos 14 anos. A pré-aprendizagem também, que é a formação para esses adolescentes. O estágio é a partir de 16 anos. Então, 16 anos tem que ter 16 anos completos para a gente encaminhar para o mercado de trabalho. E isso são através de cursos online, cursos presenciais? Sim. Como que funciona para se inscrever? Quem está assistindo a gente quer indicar alguém? É através de indicação? Você preenche, se inscreve? Hoje nós temos a indicação, as empresas que precisam contratar, que nós temos a cota da lei da aprendizagem. Então, as empresas contratam esses aprendizes, eles entram em contato, nós temos as inscrições. Então, para fazer a inscrição, ele precisa ir até a Martech, levar os documentos pessoais. Se for menor, tem que ir acompanhado com os pais. Ele faz a inscrição e a gente encaminha para as vagas, tanto aprendiz quanto estágio. Isso pelo site? Eles vão até vocês? Pelo site. Já deixa o site para quem quiser já se inscrever. www.institutomartech.org.br. As nossas redes sociais é @Instituto Martech, o Facebook é /institutomartech.org.br. Sim, eles têm até, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, tem até o podcast deles, é super interessante lá o trabalho. Então, quem tiver interesse também em conhecer pessoalmente, a gente pode deixar o convite, Ana? Pode, claro, pode comparecer lá no Instituto Martech, na Avenida Independência 272. Ana, e pra gente participar, por exemplo, eu dou alguns cursos de marketing ou uma professora aposentada de
de português. Poderia colaborar, poderia participar Sim. desse projeto que é tão bonito? Sim, nós precisamos de voluntários. Nós temos projetos, mas para desenvolver os projetos a gente tem custo. Porque a instituição, a Martec, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Então, nós somos uma OS, que é uma organização da sociedade civil, onde não visamos lucros. Então, tudo que é arrecadado é investido na instituição. Ana, vamos explicar melhor então, que agora não existe mais, gente, essa questão de ONG. Agora é OSC. OSC. Então, é uma organização da sociedade civil que trabalha para a formação desses adolescentes. Então, tudo que a gente arrecada é através dos nossos parceiros, que são as empresas. Então, as empresas contratam, passam a taxa administrativa para a gente e a gente sobrevive através dessa taxa. Então, se a gente tem voluntários, a gente consegue investir a taxa administrativa em outros programas, como o podcast. Sim, muito legal. O podcast, eles adoram. Você falou de podcast e a gente precisa melhorar muito o nosso setor de informática. Porque hoje o adolescente, ele tem muita facilidade com o celular. Mas você dá uma máquina para ele, ele não sabe nem ligar a informática. Exatamente. Agora o celular, as redes sociais já estão todos familiarizados. Sim. E isso é algo bom ou é uma dificuldade que vocês têm com os jovens hoje? É uma dificuldade. Por quê? Porque quando ele chega na empresa, ele adora mexer no celular, mas ele não sabe, não tem informática. Então, a hora que ele se depara com um notebook ou com um computador, ele não consegue exercer o trabalho nenhum. Não tem o básico, não tem a teoria, Exatamente. só a prática ali. Então, é por isso que a gente dá a pré-formação, que é a pré-aprendizagem e a formação de adolescentes que querem ingressar no mercado de trabalho. Então, o que a gente faz? A gente dá curso de 6 meses, gratuito, a gente não cobra nada do estudante. Só, que legal. Não é cobrado nada. E nessa formação, antes de entrar para o mercado de trabalho, ele tem a informática, ele tem como fazer o seu currículo, orientação vocacional, nós temos psicólogos lá que dá saúde mental. Então, ajuda nessa questão também porque hoje os jovens são tão difícil essa questão de concentração, o TDAH em alta aí nos diagnósticos, infelizmente. Exatamente. E aí ela trabalha nessa ajuda. Trabalha tudo isso. E hoje, na turma que nós temos hoje, que iniciou em fevereiro, vai de fevereiro até julho, essa turma da pré-aprendizagem. Nós temos bastante TDAH, déficit de atenção, nós temos o síndrome do pânico, nós temos bastante adolescente que precisa dessa ajuda. Esse trabalho para poder ajudar, primeiro pessoa, para depois o profissional para estar aí na área do mercado. Sim, e eles não têm noção do que é uma orientação vocacional. Para onde eu vou? Que objetivo que eu tenho? Olha só. Eles não têm mais isso. Então, a gente direciona, a gente faz um trabalho bem bacana com eles. Mas é no sentido de não ter sonhos, não ter projeto para futuro? Exatamente. Porque são de famílias mais simples ou não? Você acha que isso é de agora? Isso é da geração deles. Da geração. Eles não sabem se eles vão fazer faculdade. Aquele que está no ensino particular, ok, ele tem o objetivo dele porque ele tem condições. Agora, aquele que é vulnerável, não. Aquele que é a classe C, ele não tem. Ele não sabe qual é o objetivo dele, para onde ele vai, o que ele tem que seguir. Ele não tem mais esse direcionamento. Acho que não tem visão, né? Hoje em dia é tudo imediatismo, é tudo áudio que a gente escuta no duas vezes, é tudo pra ontem. Não tem, né? Eu vejo assim pelos meus sobrinhos, que tem, né, de 20 e poucos anos. A realidade é completamente outra da nossa. Assim. Outra. E é aí que vem a ansiedade, a depressão, o suicídio. Por quê? Porque eles estão com tanta informação, eles não sabem trabalhar. Não sabe aonde seguir, como usar. Olha só, gente. Ana, e aí conta da sua trajetória, como que foi para o empreendedorismo? Como que foi para a criação do Instituto? A instituição, eu acreditei muito e acredito na educação. Como surgiu a Martec? A Martec vai fazer 11 anos. A Martec, você sempre esteve à frente. Sim, eu sempre acreditei na educação. Então, como foi criada a instituição? Nós tínhamos um sonho de fazer uma formação de aprendizagem que realmente significasse para esse adolescente. O que é esse significasse? É aquela formação como um todo. Então, não adianta você colocar um aprendiz para trabalhar numa empresa
e você não dá para ele as condições para que ele consiga crescer na empresa. Quais são essas condições? Todo mundo fala, não, eu vou contratar um aprendiz e ok. Não é bem assim. Hoje... Preenche uma ficha, deixa eu ver se estão Exatamente. preenchendo o que eu quero e só. Encaminha e deixa ele lá trabalhando. E a aprendizagem não é isso, a aprendizagem é a formação. Então surgiu desse sonho. Como eu já trabalhei em outras... Como foi essa motivação? Foi de ter trabalhado em outras instituições e ter já uma formação minha para realizar, colocar em prática. É uma formação que você dá para esse adolescente, incluindo todos esses requisitos. É o profissional, é o pessoal, é os sonhos, é tudo aquilo que não tinha, que não era dado para esse adolescente, fornecido para esse adolescente. Aí surgiu esse sonho, essa realidade, essa vontade, porque muitas instituições colocavam o adolescente simplesmente por colocar para trabalhar. Uhum. E não é isso que o adolescente precisa. O adolescente precisa de um apoio, uma estrutura por trás. Exatamente. Então, essa estrutura a Martech dá para esse adolescente. Quando eu falo estrutura, é tudo. Então, além da gente ter toda a parte estrutural, que são as salas de aula, informática, podcast, a gente tem assistente social, a gente tem psicólogo, a gente tem psicopedagogo, que é aquele que ensina ele a formular, ele escrever, porque hoje os adolescentes têm dificuldades para escrever, para formular uma redação. Então, daí veio o sonho de conseguir montar uma instituição formadora da aprendizagem. Ana, e você sempre com essa questão aí do empreendedorismo sendo liderança, quais as maiores dificuldades que você enfrenta ou enfrenta? Conta para o pessoal aí, tanto na questão de empreendedorismo como de liderança. O empreendedorismo está no sangue de quem realmente gosta daquilo que faz. Então, como eu gosto demais do trabalho com adolescente, demais. Eu acho que para mim é o nosso futuro, são os adolescentes, é a educação. Então, como eu sou a minha primeira formação é magistério, então eu acredito muito, muito na educação. Eu fui para ciências econômicas, a minha segunda formação, por quê? Porque eu queria criar projetos para incentivar a educação, incentivar esses adolescentes que querem ser alguém no mercado de trabalho. Então, é daí que veio. E as dificuldades são imensas. Para você ter ideia, quando a Martech surgiu, eu tinha medo das ligações. Alguém vai ligar e vai falar assim, você está errada, você fez uma coisa errada. Mas em que sentido? Por estar à frente, por ser do terceiro setor, por ser mulher? Tudo. Tudo junto. Tudo junto. Bem misturado. Porque é uma instituição que estava iniciando, era uma instituição que tem uma responsabilidade. Você prestar contas, você estava lidando com algo, né, social. Exatamente. Com adolescentes, com jovens, a pressão foi alta aí. Exatamente, porque é uma formação. Então, você vai trabalhar com adolescente, além de você precisar prestar contas para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, você presta conta para a fiscalização do trabalho. Então, se você não exerce um trabalho bem feito, bem elaborado, te dá medo. Medo em todos os sentidos. Mas eu acho assim, que a gente, também como empreendedora, a gente tem essa questão de prestar contas, mas a gente tem com a gente também, não é? Exatamente. Quando a gente faz com amor, a gente quer que dê resultado, que seja de verdade, com propósito. O maior é a nossa cobrança. A nossa cobrança é a maior. Por quê? Porque você quer fazer tudo certinho, você quer fazer de uma forma que você não deslize, que não tenha problemas, que você não... Já pensou? Eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser? E se chegar uma fiscalização aqui, tiver alguma coisa errada? Vão fechar a instituição. Então é essa cobrança. Sim, essa entrega, né? De trabalhar com propósito, de entregar o que há de melhor. Exatamente. E tem alguma história que você lembra que fala assim... era isso mesmo que eu tinha que fazer, é meu propósito. Todos os dias. Eu escolhi isso, era isso mesmo. Todos os dias. A gente tem dificuldades todos os dias, tem aprovações todos os dias. E, assim, quando a gente tem uma conquista, quando nós
o que me marcou muito foi assim, nós iniciamos, a Martec iniciou, e eu trabalhava numa salinha, aluguei uma salinha, e nós trabalhávamos numa sala. E aí, depois dessa sala, fiz parceria com o Sindicato do Comércio, que tinha a escola, que chamava, acho que CAP, lá no Campos Elíseos. E lá nós começamos, aí começamos a montar as salas, as turmas, e aí foi crescendo, e depois de 4 anos, nós mudamos para uma sala. Tinha 2 salas grandes, nós fazíamos o administrativo e a outra nós fazíamos as salas de aula. E aí não estava cabendo, e isso foi na pandemia. Nossa. Aí tivemos que montar, estruturar as aulas online, aí foi Tudo um com mais auê. dificuldade, e esse público que eu acho que, não sei se tinha experiência com online, como que Não, foi essa questão de tecnologia? Foi tudo assim, inesperado, foi tudo muito difícil, até todo mundo se familiarizar. No entanto que nós ficamos 2 anos em aula online. Então, turmas que a gente iniciou, nós não Foi tivemos... difícil para todo mundo, imagine para algo novo, para jovens. E isso marcou bastante. Só que marcou tanto que a instituição deu um boom, cresceu, voltou da pandemia, nós tivemos que alugar um outro local, que hoje nós temos 8 salas. Que legal. Foi um divisor de águas aí, foi algo com dificuldade, mas teve um crescimento profissional. Exatamente. E foi Tanto para fantástico. Ana pessoa como para Ana profissional. Sim, sim. Então é uma conquista todos os dias. Quando a gente consegue um parceiro, é uma conquista. Então, conseguimos um parceiro. Quando eu falo parceiro, é um parceiro que traz verba destinada de imposto de renda, ou que venha com uma vaga de aprendiz, é um parceiro que vem para somar. E aí vamos falar com o pessoal. Se eu sou uma empresa, uma pequena empresa, eu preciso ter, como que eu faço para ser uma parceira? Eu preciso ser uma empresa grande, pode ser uma empresa pequena, eu posso participar de que modo? Tem uma verba mensal mínima? Como que o pessoal que está assistindo ou nos ouvindo pode ajudar, pode participar desse incrível projeto? Nós temos 2 tipos de empresas que podem contratar. Nós temos aquela empresa, qualquer empresa pode contratar, mas nós temos aquela que é obrigada a contratar, que tem cota, que é aquela que é com CNPJ constituído, e tem a microempresa ou empresa de pequeno porte, não sei como que as empresas chamam hoje, que também pode dar oportunidade. Sim. Então, se ela tem, sei lá, 7 funcionários e tem CNPJ constituído, que é lucro real ou presumido, ela pode ser uma parceira. Uhum. Ela pode dar oportunidade para um adolescente. Então, qualquer empresa pode contratar. Logicamente, uma empresa que é microempresa, ou ME, isso, ela não pode ter 10 aprendizes. Empreendedora. E 2 funcionários. Sim. Então, não é coerente. Mas qualquer empresa pode dar oportunidade, pelo menos, para um adolescente. Uhum. Ou se eu quero contratar alguém para minha empresa também. Pode ser um estagiário. Qualquer empresa pode contratar e dar oportunidade. Uhum. Ana, essa questão do Instituto se sustentar, como que funciona? Você também tem uma equipe que trabalha com você? Como que é? Sim, hoje nós temos 5 professores, e todos com formação nível superior. Nós temos a parte toda administrativa, e nós temos a parte dos acompanhamentos, que é a psicóloga e a assistente social. Então, nós temos uma equipe grande hoje de 10 a 12 funcionários da instituição. E o que a gente arrecada, a gente distribui para todas essas despesas. Sim. O nosso prédio, ele não é um prédio próprio, ele é um prédio alugado. Então, nós temos custo de todos os lados. Então, a empresa que for querer ser uma parceira, ela tem uma taxa administrativa mínima, tá? E quem quiser destinar o imposto de renda para o Instituto Martec, tá bem-vindo. Hoje, a pessoal, nossa... Tá todo mundo aí fazendo imposto de renda, dá tempo ainda esse ano. Sim, e toda a nossa prestação de contas está no site. Então, nós temos toda a transparência, tá todos os nossos funcionários, salários, as nossas despesas, balanço, tá tudo no site. Então, nós somos muito claros com relação à prestação de contas. Nós vamos deixar os contatos aqui para o pessoal que tiver interesse, deixar nos comentários para ajudar, para participar.
A diferença entre o aprendiz e o estágio Ana, essa era uma dúvida nossa aqui. A diferença do aprendiz e do estagiário é só a idade, é a função, como que é? a diferença entre o estágio e o aprendiz, o estágio ele não cria vínculo empregatício. E o aprendiz, ele tem o vínculo empregatício. Então, são totalmente diferentes. A lei do estágio é aquela que não cria vínculo empregatício. Agora, a lei da aprendizagem, ele tem o vínculo empregatício. Mas os dois podem ser contratados depois pela empresa. Sim, os dois podem virar CLT. O aprendiz, ele tem um contrato especial. Então, é um contrato CLT, ele é regido pela CLT, mas é um contrato especial. Então, ele tem data de início e data de término. Agora, o estágio não, ele contrato pode... mesmo. É contrato. O estagiário também tem o contrato, só que é um contrato sem vínculo empregatício e que ele tem prazo de, no máximo, 2 anos. Ele não pode ultrapassar 2 anos. Entendi, então essa é a diferença maior aí. Sim, e o aprendiz, ele tem algumas características. Ele não pode ser aprendiz 2 vezes na mesma empresa. Ah, sim. Então, que, né, Nossa, eu achei que não podia ser 2 vezes aprendiz na mesma empresa, estando ainda na faixa etária, daí não pode. Não pode. Não pode. Se ele entrou com 14 anos numa empresa como aprendiz, ele ficou 2 anos, ele não pode ser mais 2 anos. Por quê? Porque a lei caracteriza que ele já aprendeu, ele já foi aprendiz na empresa. Essa jornada, essa trajetória dele, ele tem que ir para outro. Então ele não outra tem categoria. Ele não tem como prorrogar ou como fazer um novo contrato no mesmo CNPJ. Porque ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender na empresa. Sim. 2 anos é o prazo suficiente. Experiência. Para ele ganhar experiência. Então, com 16 anos, algumas empresas, dependendo da categoria, podem registrar já pela CLT com 16 anos. Agora, tem categoria que não. Que nem, por exemplo, distribuidora de medicamentos não pode, é 18 anos. Então, tem algumas regras. Então, ela pode ficar com o adolescente, se ele formou com 16 anos, ela não pode ficar mais com ele. Entendeu? Então, tem algumas regras para o estágio e para a aprendizagem. Aí, que os empreendedores, os empresários que tiverem dúvida, entrar em contato com a Ana para tirar todas essas dúvidas, né? Bater um papo, marcar uma hora com você para saber Sim. como que pode fazer essa parceria. Sim. Uhum. E aí, as empresas, como que é essa questão da obrigação na contratação? Hoje a gente tem a cota do aprendiz. A cota para as empresas são empresas que têm acima de 7 funcionários e que têm o CNPJ constituído. Então, essas empresas são obrigadas a contratar. Independente do segmento, independente da cidade. Independente do segmento. Tem muitas empresas que falam assim, eu trabalho com agronegócio, eu trabalho com gado, com cavalo. Então, existem instituições que têm o curso de formação que ele vai precisar. Específico. Para essa área. Específico. Vou te dar outro exemplo. As usinas têm cotas muito grandes. E o que acontece? Hoje, as usinas, elas não conseguem colocar lá dentro para trabalhar, porque é maquinário, é máquina. Então, elas têm as cotas sociais. Seria na parte administrativa? Como seria essa? Como é que funciona? Do social. Como é que funciona? Hoje, vou dar uma empresa grande que não tem como absorver esse adolescente. Ela tem a obrigação, então ela tem que contratar 5% do número de funcionários que ela tem hoje trabalhando. Se ela tem uma cota de 120, um exemplo, tá? Sim. Muito alta, mas existem, tá? As usinas são uma delas. Se ela tem uma cota de 50 e ela não tem onde colocar, o que ela faz? Ela tem a cota social. Essa cota social é uma parceria que é feita com a fiscalização do trabalho, é feito um TAC, né, de ajuste de conduta, um termo de ajuste de conduta, onde esse adolescente vai trabalhar em órgãos públicos. Então, a responsabilidade das despesas é da empresa, então a empresa vai pagar o salário, vai pagar os encargos sociais, e esse adolescente vai trabalhar na prefeitura, ou em órgãos públicos, ou em instituições que dê para absorver. Olha, muito interessante. Então, eles absorvem essa mão de obra, o adolescente vai estar empregado como aprendiz, fazendo o curso de capacitação. Empregado pela empresa, pela usina, mas trabalha em um outro...
Ele é registrado pela usina Entendi. para contar a cota da aprendizagem para ele. Então, Muito ele bom. tem essa obrigação. Ou qualquer outra empresa que não tem como absorver essa cota. Nós temos empresas aqui, usinagem de piche. Ele não pode absorver o menino, porque é risco, é insalubre. Sim. Então, o que ele faz? Ele faz a cota social. Então, ele faz o registro desse menino e esse menino trabalha em outras empresas. Então, são muitas opções para todo tipo de empresa. Sim. Então, assim, entre em contato com a Ana, faz essa parceria, vai ser muito bacana, tanto para quem está contratando como para Sim. vocês. E a mesma coisa para o estágio. Existem regras que o Ministério do Trabalho impõe, a legislação impõe. Se você tem uma empresa com 10 funcionários, você não pode contratar 10 estagiários. Certeza. Então, também tem cota. Então, se você tem de 1 a 5 funcionários, você tem que contratar um estagiário. Então, o estagiário também tem cota. Ô, Ana, gostaria de te parabenizar, esse trabalho é incrível e já deixamos, né, os contatos aí para falarem com você. Aí voltando um pouquinho aí para liderança, para empreendedorismo, quem é a Ana? A Ana pessoal, fora do Instituto Martech. Nossa, a Ana pessoal A gente se entrega todo o trabalho, essa pergunta é difícil. É difícil responder, porque a Ana pessoal é dedicada, a Ana pessoal gosta de família, gosto de passear, gosto muito da minha família, me dedico demais. Então, assim, a Ana é difícil falar da gente, né? Com certeza. Porque eu sou muito dedicada, amo muito o que faço. É incrível como que a gente se dedica. A hora que a gente para pensar numa pergunta dessa para poder responder, você para e Você pensa... tem que ir lá no fundo, né? Peraí, que a gente tá tão sempre no automático, ou trabalhando muito. Demais. E aí, a gente escuta muito isso, né? Que nem você é mãe, empresária, empreendedora, líder de um projeto incrível como esse, social. Equilibrar todos os pratos. A gente escuta muito essa comparação. Não é fácil. E os filhos estão grandes, né? Então, a gente não tem mais a preocupação com os filhos. Mas tem a família, mesmo assim você se preocupa, você tem o seu lado pessoal, que nunca dá tempo, fica sempre para trás, fica sempre por último. E aí você fala assim, poxa, como que eu vou responder essa pergunta, Érica? É difícil. E essa não foi ensaiado, gente. Foi agora aqui pra gente ver, né, conhecer um pouquinho da Ana, desse pessoal. Eu gosto bastante, gosto muito do que eu faço, gosto da minha família, gosto de passear, gosto muito dos amigos. A gente se reúne muito, então... Mas se você perguntar o que eu mais gosto, é me dedicar ao que eu faço. É propósito. A gente vê o brilho nos olhos aí, que é real, que é com muito amor, com muita coragem. E a questão dos prazos, a gente deixa quebrar um ali, quebrar um aqui. Tem semana, mês que a gente tá melhor como mãe, melhor como profissional, não tem jeito. Não tem jeito. Falo por mim também, não é fácil. Mas a gente vai seguindo. Quando a gente faz por amor, com carinho, sim, a gente vê resultado. Sim, e quando veio a pandemia, nós tivemos uma queda muito grande. 2017, 2018, nós tivemos uma queda muito grande da aprendizagem, dos projetos, do incentivo fiscal. E aí eu falava com meu marido, falava, não, eu vou fechar tudo, eu vou cancelar tudo, eu não quero mais. Chama a diretoria da instituição, vamos fechar. Ele falava, não, se você fechar, o que você vai fazer da vida? Aí era só mais um dia, dormia já no outro dia, já com fôlego de novo, vamos continuar. Vamos continuar, é isso aí. E é mais um filho, né? Sim. O Instituto para você. Sim. Eu tive a minha filha na pandemia. Aí. No auge da pandemia, então por isso que eu tô comparando que, né, é um filho na pandemia e não foi fácil. Não é fácil. E aí surgiu a oportunidade de crescimento. E aí meu marido falou, tá vendo? Porque a gente tem muito medo, né? Sim. É a responsabilidade, as contas Sim, que batem na porta. Não é só pela gente, a gente responde por muitas pessoas, sim, né? Isso é muito sério. Muito sério, muito sério. E a gente envolve as famílias, Érica. Então, a gente não trabalha só com os adolescentes. A gente tem as famílias. Sim. A gente ajuda as famílias, pra você ter ideia. Eu tenho adolescentes. Quantos alunos? 290. Então, 290 famílias, no caso. Sim.
E eu tenho adolescente lá que com 790 sustenta a família. 2 irmãos e a mãe. Então, assim, é aquilo que você É falou. outra realidade. É a persistência, é gostar do que faz, é querer ajudar o próximo, é querer ajudar esses adolescentes que precisam de uma formação, que precisam, que querem. Eles querem. Só basta pegar no braço, na mãozinha, e, ó, vamos, estamos aqui. Eu sou brava, mas eles gostam. Tem que ser, não Tem que adianta, ser. né? Tem que ter, acho que um pouquinho de jogo de cintura, um pulso firme, mas Tem. ao mesmo tempo tá dando apoio ali por trás, que eles também devem ser muito carentes, não são? Tem essa questão lá? São, hoje são, em todos os sentidos. Se você perguntar para mim há 10 anos atrás, não era como hoje. Ou até Vocês mesmo sentem essa diferença lá? depois da pandemia mudou muito. Nós tínhamos algumas características que eu poderia comentar com você, mas hoje, assim, tudo aflora, né? Tudo é mais Ficou mais difícil. intenso. Tudo. E nós temos uma dificuldade, assim, eu acredito que seja cultural, aonde esse adolescente, ele não tem mais aquele tanto acesso à família, o acesso à educação, o acesso a... Antes, vou te dar um exemplo. Vamos lá. Antigamente, eu não sei se na sua época você brincava na rua. Muito, subi em árvore, sou de cidade pequena, a gente estava até comentando aqui, eu sou nascida em Guariba, tem o instituto lá, era subir em árvore na casa da avó, ficar até na rua até 8 horas da noite. Tá. E hoje, o que tem para os Não adolescentes? existe. Eu tava contando pra minha filhinha, ela tem 5 anos, que brincava na rua, ela falou que também queria brincar na rua. E aí, pra eu explicar pra ela, Exatamente. não, filha, não pode, não tem como, não, mas nem de dia. Aí ela foi, eu tive que dar vários argumentos pra ela entender, porque nem sabe o que é isso. Exatamente. Então, Triste. hoje, você não tem nada para o adolescente, nada voltado para o adolescente. Então, você precisa trazê-lo. Senão, ele vai ficar só nas redes sociais. Sim, Ele cada vai vez se mais. apaixonar pelo IA, que agora Nossa, que vem são com os tudo namorados aí virtuais. agora. Exatamente. Então, é isso que vai acontecer com o adolescente. A gente Essas precisa brincadeiras, trazer. essas questões de se automutilar, Sim, tá é o que acontecendo mais muito tem. isso hoje, Sim, gente. sim. E a gente, na instituição, quando você apresenta para ele um podcast, quando você apresenta uma aula interativa que ele precisa montar jogos, nossa, é o que eles... É o que mais desenvolve esse adolescente. Então, a gente não tem aula maçante. A gente tem aula que traz o adolescente para que ele Mais venha... interativo, para que isso Para que seja ele mais... venha ter mais condições de se comunicar. É que você não tem tanto contato com eles, Érica. Quando eles iniciam na instituição, eles têm uma dificuldade tão grande de conversar, de olhar para você. Parte de comunicação, né? Comunicação. Tudo eles têm vergonha. Tudo eles têm vergonha. Eles não te olham. Não, antes as mães, a gente tava falando da rua, entra pra casa, vai pro quarto. Hoje tem que falar o contrário. Vai pra rua, sai do quarto. Exatamente. Porque Exatamente. eles se isolam, é só isso. Você tá sentado na mesa só olhando pra baixo, eu vejo, né, pelo sobrinho adolescente. Exatamente. Que coisa, né? Então vocês fazem esse trabalho para poder interagir, tirar eles. E o olhar nos olhos já é difícil. Se você iniciar com o menino agora no curso, esse mês, daqui 6 meses já é outro adolescente. Que bacana. Um trabalho que é feito Lá. Então, é psicólogo? O que mais que vocês têm lá? Psicólogo, assistente social, psicopedagoga. Então, e esse é o sonho da Martec. Esse é o sonho da Ana Cláudia. Então, ver esses adolescentes chegarem sem conseguir olhar para você e sair falando, nossa, eu adorei, toda essa diferença, gostei. empregado, Exatamente. fazendo acontecer, crescendo. A melhor sensação que a gente tem, para mim, tá? Quando o adolescente chega e fala assim, Ana, você é efetivado. Ele vem, te abraça e chora. Então, para mim, não tem preço. Não tem preço. É o que mais te emociona? É o que mais me emociona. Que te faz acordar todo dia, tá lá todo dia? Sim, é o que faz acordar todo dia. É o que me faz pensar o que eu posso melhorar. Aí vem o meu empreendedorismo. O que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, que parceria eu posso conseguir. Então, é isso que me move todos os dias. É chegar
é Ô, Ana, chegar e vamos tê-los falar com o aqui. pessoal agora. Um conselho que você daria para quem está lidando com esses jovens, para quem está contratando esses jovens? É a paciência e a dedicação. As empresas que trabalham com a Martech são empresas muito parceiras. Por quê? Porque eles têm a paciência, eles são parceiros, eles querem a formação desses adolescentes, eles têm a paciência que precisa. No tanto que 70, 80%. Hoje eu precisaria pegar para você ao certo, mas eu posso te garantir que 70% dos nossos adolescentes, desses 290 que a gente tem hoje na instituição, 70% são efetivados. Olha, 70% é muita coisa. Eles E os ficam, 30 né? vocês ainda trabalham, tem um Trabalham para trabalho colocação, pra para colocação. Então nós temos empresas parceiras que a gente indica CLT. Então eles não conseguiram entrar na empresa, às vezes não tem vaga. Às vezes a empresa forma Sim, às vezes é um e momento, joga. não é que ele não teve a oportunidade, mas ele teve a experiência ali para conseguir uma oportunidade em outra colocação. Exatamente. Então a gente tem empresas parceiras que a gente encaminha e a empresa absorve esse adolescente pela CLT. Então a gente tem esse trabalho também de finalização de curso. Então aquele adolescente que não foi registrado pela CLT, não foi efetivado, a empresa não tem vaga disponível para ele, a gente encaminha para as outras empresas parceiras que absorvem pela CLT. Bom, e o Instituto Martech no futuro? O que você vê, o que vocês aspiram, qual é o futuro do Instituto Martech? Ai, a gente aspira a tanta coisa, a gente quer tanta coisa, né? A gente sonha tanto. Nós queremos mais parceiros, a gente pensa em empresas que querem essa formação, que precisam, porque hoje todo mundo reclama, as empresas não têm formação para esses adolescentes, nós não temos profissionais capacitados. Então, a aprendizagem é uma forma de você capacitar o seu futuro profissional, o seu futuro colaborador. Então, E é a uma gente. deficiência hoje, Muito grande. geral. Geral. Então, o nosso sonho é esse, que todas as empresas se conscientizem que elas precisam dessa formação. A empresa precisa desse adolescente. Nada como ter esse apoio, toda essa parceria. Exatamente. Então, o nosso sonho é mais parceiros, mais empresas, que as empresas se dediquem para o social, que são poucas as empresas que visam o social, que têm esse lado de responsabilidade social. Então, o nosso sonho é que as empresas cheguem mais próximos das instituições. Eu falo, quando a gente dá palestra para empresários, eu falo para as empresas, seja parceiro da instituição. A instituição, ela quer o bem da empresa na formação É para agregar, é um ajudando o outro ali. desse adolescente. Então, a gente precisa desse parceiro, mas desse parceiro que venha com uma cabeça aberta. Porque o adolescente dá trabalho. Com certeza. Ele dá trabalho. Ele tá em formação, é normal, isso é natural. Exatamente. Ele dá trabalho, mas depois ele dá o retorno para a empresa. Vale a pena, é um retorno que a gente até se emociona, como a gente disse, que vale a pena tanto para o Instituto como para quem contratou. Sim, sim. Para as famílias desses jovens. E ele vai dar retorno. Isso eu posso assinar embaixo. E aquele que não dá retorno, não fica. Se ele não tem a capacidade, se ele não entra no esquema da empresa, ele não fica. Então, se a empresa quiser realmente a responsabilidade social, dar essa formação para esse adolescente, com certeza ela vai ter um retorno muito bom. Bom, Ana, e fala para quem tá começando a empreender, ou quer dica no empreendedorismo, ou quer iniciar um projeto social. Você, com toda essa experiência, essa bagagem, essa jornada, qual seria a dica para os empreendedores? Olha, acredite em você, tá? Os problemas todos os dias, nós temos problemas todos os dias. Acredite no seu sonho, acredite no seu potencial, acredite que você pode colocar em prática. Dificuldade você vai ter todos os dias. É o que eu falei. No início, eu tinha medo de uma ligação. Ficava apreensiva, falava, meu telefone está tocando, quem será que é? E a gente sempre pensa no pior, nos problemas. Então, não pense. Pense no que você pode realizar.
No propósito, no retorno, no que vai valer a pena ali no final. Exatamente, problema tem todo dia. Não, e tudo dá trabalho, né? Você tá no CLT, escolha o seu trabalho, né? Exatamente. Tudo tem as suas dificuldades, mas faça com amor, com coragem, Com coragem. como a Ana, que está nos inspirando aqui. Exatamente, exatamente. Ô, Ana, vamos num ping-pong agora? Vamos. Vamos fazer umas perguntinhas aqui? Ai, vamos lá. Com emoção ou Com sem emoção, emoção? com emoção, com emoção. Não, tá tranquilo. Ana, conta pra gente um lugar que você gostaria de conhecer. Um lugar que eu gostaria de conhecer é San Andrés. Olha, maravilhosa. Paradisíaco, né? Gostei da escolha. É um hobby. Leitura. Leitura de todas as áreas? Leitura, trabalho. Era um ping-pong, já tô me empolgando aqui Eu gosto muito da aprofundando. educação. Então, o que é voltado para a educação, a gente tá. E a Ana tem uma mania? Nossa Senhora, mania? Trabalho. Além de trabalho, trabalho. Além de trabalho, não. Eu gosto muito de passear, viajar. Muito bom. Precisa, né? Precisa. É importante para dar esse respiro e voltar a trabalhar mais um pouquinho. Ô, Ana, se você pudesse tomar um café com alguém inspirador, um ídolo. E o Bolsonaro, né? Vai causar polêmicas aqui. Muita polêmica. Por quê? Porque ele é polêmico. Eu acredito que não tem nada a ver com política, mas eu acho ele que para chegar onde ele chegou, eu acredito também que ele tem os objetivos dele. Sem querer falar de política ou de nenhum sensacionalismo, eu acho que se ele chegou onde ele chegou, ele também teve o objetivo dele. Então eu gostaria muito de propósito, de motivação. Exatamente. Sem falar das dificuldades dele, né? Porque ele é uma pessoa também difícil. Sim. Então eu acho que é isso que me deixa querer conhecê-lo. E vamos encerrar aqui com um momento mais marcante, mais emocionante da sua vida pessoal. O nascimento da minha filha, né? Nascimento da minha filha. E hoje ela tem 26 anos. 26 anos. Não teve um momento mais especial que esse. Não teve. Foi muito especial, foi muito difícil, foi um momento que aquele negócio não era para vir, mas veio, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então foi bem marcante. Foi bem marcante. Que bacana, Ana. Muitíssimo obrigada por compartilhar com quem está nos assistindo, nos ouvindo, compartilhando sua linda trajetória, sua linda jornada. Eu que agradeço, foi muito bom. O papo com você é sempre muito bom. Gostoso. A gente vai gravar um podcast lá também hein? Vamos sim. Tá aí o convite. Vamos conhecer a Martec, vamos fazer um podcast lá. Eu que agradeço, foi muito bom, muito bom. Muito obrigada. E se você gostou dessa história inspiradora como a da Ana, se não se inscreveu aqui ainda no canal do YouTube ou se está ouvindo pelo Spotify, estamos como Érica Rosa Podcast, tanto no Spotify como no YouTube e em vários canais aí, vem site por aí também. A gente vai deixar todos os contatos aqui para vocês. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada.